Fala aí, Nação Azul de Boa, eu sou Daniel Angelim e tô aqui hoje para trazer para vocês 4 nomes de possíveis jogadores que eu acho que poderiam chegar no Cruzeiro e nos ajudar nessa caminhada da Série B aí, uma vez que o Filipão disse que pretende contar com 2 a 3 atletas reforçando o elenco e que pelo menos um deles deve ser aquele jogador mais rápido de lado de campo, experiente, nível de Série A, então é muito provável que o Ivan Angulo não vá ficar no Cruzeiro, então ele que voltou do Palmeiras por empréstimo sequer reestreou pelo Cruzeiro e aparentemente já está de saída para o Botafogo. Então, juntando todas essas informações que o Ivan Angulo não deve permanecer e que o Filipão quer esse jogador de lado de campo mais experiente, eu fiz uma pesquisa aqui e levantei 4 nomes que, na minha opinião, estão dentro da realidade do Cruzeiro. São jogadores possíveis de chegarem nesse momento e tendo em vista a influência que o Filipão tem na China, no mercado asiático ali, por ter treinado times lá, ter sido campeão, então eu acho que esse jogador de lado de campo pode acabar saindo do mercado asiático e, como eu disse, como o Filipão tem muita influência lá, eu não duvido nada que ele esteja dando atenção para esse mercado asiático, que acaba muitas vezes sendo uma opção para times do Brasil. Então, se você quer saber quais são esses 4 nomes, deixa o like no vídeo aí, se inscreva no canal e sinta-se à vontade para usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? O primeiro nome dessa lista é o do Leandro, de 27 anos, que foi formado pelas categorias de base do Grêmio, teve passagem pelo Palmeiras, pelo Santos e atualmente tem seus direitos econômicos ligados ao Kashima Antlers do Japão. Em 2012 foi sua primeira temporada como profissional, logo na primeira temporada ele fez 12 jogos e marcou 7 gols no Campeonato Gaúcho. Em 2013 ele foi emprestado para o Palmeiras, onde marcou 13 gols na Série B e também marcou 6 gols no Paulistas, e essas boas atuações acabaram rendendo a ele uma convocação para a seleção brasileira. E quem era o treinador da seleção brasileira? Luiz Felipe Scolari. E nessa única partida que ele acabou jogando com a camisa do Brasil foi contra a Bolívia e ele acabou fazendo um gol. Como eu disse, atualmente ele tem seus direitos ligados ao Kashima Antlers do Japão, mas ele está por empréstimo no Tóquio Futebol Clube e nessa temporada de 2020 ele fez 26 jogos, marcando 11 gols e 7 assistências. Então é uma média muito boa nessa temporada. Ele tem um histórico de altos e baixos, mas já demonstrou em alguns momentos ter muita qualidade. É um cara que o Filipão conhece, inclusive o levou para a seleção brasileira. Então não é um cara tão valorizado, tão badalado, tem uma idade muito boa na minha opinião. Acredito que o jogador de futebol atinge a sua maturidade profissional aí na casa dos 26, 27, 28 anos. Então tem uma boa idade. Então, juntando todas essas questões, eu acho que seria um jogador interessante para o Cruzeiro nesse momento, por não ser um nome badalado, não ser um jogador caro, e como eu disse, ele está por empréstimo no Tóquio, então de repente não seria tão difícil assim tirá-lo do Kashima Antlers. E o segundo nome dessa lista, que na minha opinião é o mais difícil dessa lista, seria o do Marcos Júnior, ex-Fluminense. Ele foi revelado pelas categorias de base do Fluminense, é aquele mesmo carequinha que faz alusão a um personagem do Dragon Ball Z. Em 2018 ele foi negociado junto ao Yokohama do Japão, ele foi o vice-artilheiro do Fluminense naquela oportunidade, ficando apenas atrás do Pedro, centroavante, que hoje está no Flamengo. Ele é um cara rápido, veloz, tem boa finalização, é um jogador muito aguerrido, que não tem bola perdida dentro de campo, então o futebol dele me agrada muito. Nessa temporada ele tem 28 jogos, marcou 12 gols e 2 assistências, então para um cara que joga na beirada de campo são bons números também, só que segundo o Transfermarkt o valor de mercado dele é 2 milhões de euros, então é um jogador que foge um pouco das condições financeiras do Cruzeiro, mas também tem uma boa idade, 27 anos. Como eu disse, eu enxergo a maturidade do jogador profissional em torno dessa idade aí, então eu acho que seria uma excelente opção para o Cruzeiro, mas de repente esse jogador aí precisaria fazer um aporte financeiro que de repente o Cruzeiro não tenha nesse momento, a menos que o Pedrinho BH resolvesse tirar o escorpião do bolso mais uma vez. Então é um bom nome que me agrada demais, mas tem esse porém aí de que muito provavelmente o Cruzeiro precisaria fazer um aporte financeiro e, como todo mundo sabe, isso deve dificultar qualquer negociação para o Cruzeiro. E o terceiro e quarto nome dessa lista são 2 jogadores mais experientes, muito mais rodados, que já têm uma idade até mais avançada. Um deles é o Fernandinho, de 34 anos, ex-Grêmio, ex-São Paulo, ex-Atlético também. É um jogador que está jogando na China, atualmente no
Chongqing Dangai, acho que deve ser assim que se fala. Ele teve o seu auge da carreira no São Paulo, naquela passagem excelente, onde ele se mostrava ser um cara muito veloz, muito arisco, que ia para cima, gostava de cortar para dentro para finalizar, fez muitos gols também. Ele tá na China desde 2018, não é tão comentado mais e pela sua alta idade eu acho que seria um jogador bem possível de pintar no Cruzeiro, caso houvesse interesse. O que pega um pouquinho nele para mim aí é a questão da idade, 34 anos, então é um cara que já tá um pouco avançado, né, nessa questão da idade, então talvez ele não tenha mais aquela velocidade, agilidade, explosão das suas melhores épocas, mas ainda assim, como o Filipão disse que quer contar com um jogador experiente na beirada de campo, eu acho que poderia ser uma opção viável ao Cruzeiro, até porque o nível da Série B, a exigência é menor, então talvez o Fernandinho pudesse ser uma boa opção também. E o último nome dessa lista é o do Muriqui, que tem 34 anos também, já teve passagem pelo Vasco, Atlético e o Gansu Evergrande. O Muriqui já foi treinado pelo Filipão na China, o Muriqui já foi parceiro de ataque do Marcelo Moreno na China, então esses são dois trunfos muito fortes para ele. De repente a idade dele não é a que agrada a maioria dos torcedores, assim como a mim, mas como eu disse, a Série B é um campeonato que tem uma exigência menor, então o cara com 34 anos e que é bom de bola, de repente pode sobrar na competição, e ele já jogou com o Marcelo Moreno, já foi treinado pelo Filipão, então esses dois pontos poderiam pesar bastante a seu favor. E pela idade mais avançada, 34 anos, assim como o Fernandinho, tem um valor de mercado muito baixo também, então é muito provável que o Cruzeiro não precisaria fazer nenhuma loucura para tirá-lo da China para trazê-lo para o Brasil. Então é isso, rapaziada, ressaltando mais uma vez que nenhum desses quatro nomes foi ventilado no Cruzeiro aqui nessa oportunidade. Esses nomes são oriundos de uma pesquisa que eu fiz no mercado asiático e jogadores que, no meu modo de ver, poderiam ser úteis ao Cruzeiro de alguma forma e que estejam dentro da nossa realidade financeira também. Se você gostou de algum deles, deixa aí no comentário. Você acha que o Leandro poderia ser uma boa? Marco Júnior poderia ser uma boa? Fernandinho, Muriqui? Comenta aí, use os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E se possível também deixa o like no vídeo e se inscreva no canal para que assim você não perca nada postado aqui no Lado Azul, beleza? Eu fico por aqui, um abraço, tamo junto, é nóis!